Desculpa, gente. Tudo bem, vai passar dessa vez. Gente, a gente é o Massa Esportes. Então, vocês podem ver aí pessoas super esportivas, né? Pessoas dinâmicas, né, e alegres aí que quiseram levar isso também para a massagem. Contando um pouquinho da história rapidamente, a gente inicialmente pensou, lógico, a gente queria trabalhar com a massagem esportiva, que era a nossa cara aí, para levar mesmo o conhecimento das pessoas, né? O benefício que seria tanto muscular, da fadiga muscular, da recuperação também, né? O quanto você pode render mais se você faz a prática pré e pós. Então a gente queria levar isso para as pessoas, muita gente não conhece isso. Então a gente pensou em corredores. Vamos pensar em corredores de fim de semana, praticantes de exercícios físicos, né, de modo geral. Foi o nosso primeiro momento, assim, que você está meio perdido naquele início do projeto, né? Aí a gente lembrou das corridas de rua, fizemos o levantamento das corridas de rua também. Várias corridas, que é meio modinha hoje em dia, né? Faz corrida contra o câncer, corrida contra... Inclusive, gente, ó, Outubro Rosa, tá? Faça um autoexame aí. Tentando focar um pouco. Aí a gente começou com esse pensamento das corridas mesmo de rua. Vamos atender, enfim. Massovan foi a ideia do nosso amigo aqui, Renato. Vamos criar Massovan. A gente vai atendendo em locais onde tem corridas, tal, esse público. Aí no final não deu certo também. Então a gente voltou com a ideia, procurar um público, procurar uma modalidade para atender. E aí o nosso amigo conseguiu aí arrumar pra gente uma equipe, né, um time de handball. Aí a gente veio trabalhar com essas meninas do handball. Aí eu vou aqui, porque acho que vou ter que mexer aqui um pouquinho. Aí nós temos imagens dos integrantes, então. Eu que sou a Ana. Aí a gente tem o Renato lá de Laranjinha, o Marco e o Vinícius. A gente em prática ali, tá? Em ação. Já na quadra. E a gente chegou no tema, depois que a gente definiu, né, que ia trabalhar com as meninas do handball, a gente chegou aí no tema que era a massagem esportiva, o desempenho dessas atletas, tá? Nosso objetivo era principalmente mostrar a efetividade, gente, do rendimento delas pessoal e coletivo, através dessa prática, tá? Contribuindo para elas para o melhor desempenho em quadra, tratando e prevenindo lesões e as dores, porque isso é muito importante para um atleta, né? Esse tratamento, para o rendimento deles. Quando você pensa em atleta, você pensa em rendimento, em aproveitamento, né? Melhor qualidade do atleta. Então essas eram as palavras que a gente acabou levando como chave. Rendimento, desempenho. Pode falar, meninas, vocês pegaram o microfone. A gente entrou com o intuito também de descobrir como é que é atuar com a massagem esportiva, porque a gente aprendeu o pré, o pós, o tratamento, e a gente quis aplicar isso e colocar essa experiência. Foi uma das maiores vivências do nosso grupo, ainda mais porque a gente nunca pensou que a gente ia chegar a atuar numa quadra assim tão cedo, né? E isso foi uma experiência de feeling profissional para todo mundo aqui, como é sair do seu conforto ou entrar numa área que não é sua. E isso trouxe bastante experiências pra gente, que a gente vai tentar demonstrar um pouco com os slides e nossa fala própria. Isso, na justificativa a gente colocar aí que era melhorar através da prática, né? O rendimento para a competição e expandir a consciência corporal. As meninas, elas teriam uma competição, acho que 2 meses ou 3 meses, né? Depois que a gente iniciou. Então a gente queria prepará-las para essa competição. Aí no final a gente vai contar o que aconteceu, enfim. Mas o nosso foco era esse, preparar para a competição, tá? Aí a imagem, a gente não dá pra ver direito. Apaga a luz. Apaga a luz aí. Apaga a luz. Que é a imagem do time. Eram cerca de 25 meninas, né? Meninas que a gente fala assim, idades variando, tá? Entre 25, a gente fez um levantamento, né? De queixas também, enfim, de todos os detalhes das meninas. De 25 a 37, né, Marco? Mais ou menos, 37 anos, né? Meninas bastante lesionadas aí pela prática do esporte ou não, né? Você vê a ficha de avaliação delas, é difícil achar uma que não tem algum tipo de lesão por conta do esporte mesmo, e algumas delas estavam já há muito tempo nesse esporte, então diversas lesões e ajudar nisso foi bem complicado. Aí o técnico tá ali também do lado, a gente teve que passar para ele convencê-lo, né, que seria bom para elas. Então foi bem interessante também esse approach que a gente teve para conversar com o técnico, né? Quando a gente conversou com as meninas, assim, elas ficaram bem animadas, né, para receber a massagem.
elas ficaram bem animadas para receber a massagem. A gente teve mais resistência do técnico, né? Porque o técnico, ele já é um cara que trabalha mais de 20 anos fazendo isso, já tem a experiência dele, já tem as coisas que ele conhece. E a princípio para ele a massagem não... Ele nunca imaginou assim que faria tanta diferença, ou... por nosso conhecimento que ele já tinha e tal. Então a gente foi, assim, primeiramente o contato foi com a fisioterapeuta, né, do time, que ela é fisioterapeuta do time e joga também. E aí ela conversou com as meninas, ela que fez o convencer e tal, trocou ideias, ficaram bem animadas, mas o técnico ele foi mais resistente assim a princípio, né? Porque até então não se sabe, como ele nunca tinha lidado com essas técnicas no meio do jogo, não se sabe o quanto pode atrapalhar, não se sabe a nossa visão, então a gente teve que mostrar isso em atuação. Tanto que assim, até o final do projeto, ele não chegou a ter uma noção assim da massagem. As meninas tiveram, porque elas receberam, elas sentiram na pele, né, literalmente, que foi a massagem. Mas ele não conseguiu ter uma visão de cada uma, assim, bem o que mudou, sabe? Porque ele tem uma visão toda do time e ele não chegou a observar muito bem cada uma, assim, sabe? A gente foi conhecer também, né, o local, esse primeiro momento que a gente tirou aquela foto. Foi a noite que a gente foi se apresentar e falar um pouquinho sobre o projeto. E foi divulgar o trabalho, né? Marco e eu tentando ali, os meninos no primeiro momento não puderam ir, mas aí a partir dos atendimentos eles começaram também com a gente, né? E foi nesse intervalo aí que o Marco começou a pegar, passamos fichas de avaliações para elas responderam, né, com as queixas, com as lesões que elas já tinham. E aí a gente começou a tabular o que a gente tinha que trabalhar, né? Apesar de ser massagem esportiva, o que a gente utilizaria por conta dos problemas que elas já tinham, né? Das lesões que elas já tinham sofrido, como que a gente ia trabalhar a desportiva com elas, né? Só detalhando um pouquinho, quando a gente foi lá, fomos nós dois, né, primeiro. A gente tinha feito contato por WhatsApp com a fisioterapeuta, ela conversou com as meninas, gostaram da ideia. E a gente foi lá, né, conhecer elas, sentir a vibe mesmo, né, como é que ia ser, se elas realmente estavam animadas. E trocar ideia e explicar melhor o projeto, né, pra elas, pra ver como seria. E a recepção foi ótima, assim, elas ficaram bem animadas, né. Aí nessa parte, gente, a gente já vai até falar das marcas formativas também, que a gente teve que fazer o levantamento, pesquisa sobre a modalidade, assim, pesquisa científica mesmo, né, músculos mais exigidos, articulações também. Então aí também já entra uma marca formativa, a gente já vai inserindo porque a gente tem que ser breve, tá? Aí a gente tem até uma imagem, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Tá vendo? A gente colocou aí, né, os músculos mais exigidos na prática, né? Vocês podem ver brevemente aí, não vou citar, porque está marcado na imagem. Vocês também já sabem que vocês têm aula de anatomia, né? Não precisa citar. Ixi, pera, já sabem, né? Assim, lembrando que isso, Teoricamente era pra saber. isso é uma base, assim, né, na verdade. Esses são os músculos exigidos na prática do range. Mas na ficha dela, a gente tem um exemplo aí depois. Que cada uma, assim, tem uma coisa diferente, assim, né? Tem um lugar que pega mais e tal, por causa das lesões. E isso direcionou bastante o nosso atendimento para elas, porque a gente tinha o intuito de tratar, só que não tem como fazer um tratamento em 20 minutos pós-treino, pré-treino. Então a gente mais perguntou o incômodo dela no jogo, tentando encaixar nisso, porque a maioria das lesões que elas têm são relacionadas a todas essas partes mencionadas, e se encaixava nisso. Então a gente perguntava mais o incômodo da jogadora para poder ajudar no jogo, e sim fazer a massagem desportiva para melhorar o desempenho dela no jogo. Aí teve um desafio também, quando você vai, assim, vamos dizer, para campo, você tem que estar preparado, né? Tem que ter estudado, enfim, porque você chega lá, a gente estava lidando com... Tinha fisioterapeuta, tinha educador físico, então você falava, tô com dor aqui no adutor, tô com dor, sabe? Então, assim, se você não lembra, se você não sabe, se você não estudou, aí você fica numa saia justa, né? Então, não era tão interessante. Aí a gente colocou também os riscos, né, da atividade, aí a gente levantou também luxação, tendinite, enfim, os riscos da atividade, né, da prática do esporte em si. É só para vocês terem uma noção aí, os fatores também, rapidinho. A maior parte delas tinha quase que tudo isso aí. Você pode ter certeza que a maioria tinha tudo isso. Aí voltando lá, aqui já foi, né? Já. Realização.
todo esse processo, né, antes de a gente aplicar a massagem, teve todo um processo de... a gente chegou numa quadra, como que vamos aplicar essa massagem na quadra? Então tivemos que investir em colchonetes, investimentos em cremes, em óleos essenciais, a ventosa, né, como parte aí desse processo. Teve todo o processo logístico aqui da galera, então como a gente fazia uma massagem pré e uma pós, só que primeiro na pré começava eu e o Vinícius fazendo a massagem pré-desportiva para elas irem praticar, depois íamos embora e depois vinha o Marco e Ana fazendo a massagem pós-esporte aí. Então todo esse processo, essa logística foi um grande desafio, foi muito enriquecedor, tanto em coisas, o que fazer e o que não fazer, como proceder e não proceder. Isso foi bem rico pra gente, porque a gente chega aqui, vamos fazer, aquele entusiasmo, mas aí você começa a ter suas realidades, seus pés no chão, e tudo isso foi um grande processo, né? Então, a preparação gerou os limites de onde a gente conseguia chegar ou não com tudo isso. A mobilização dos materiais, tudo foi em conjunto do grupo. Então, isso de primeira instância, aplicar lá na quadra, não foi tanta dificuldade, mas os horários também de disponibilidade do grupo complicaram de início. Eu não sei se todo mundo lembra aqui, mas a gente atuava os 4 juntos, acho que atendendo 3 pessoas. Atendendo 3 atletas, então a gente abrangia um bom número de atletas. Em 20 ou 15 minutos, na pré e pós a gente aplicava os 4 juntos também. Só que isso gerou complicações em os nossos participantes chegarem até em casa após, porque a gente saía muito tarde de lá, e chegar cedo também. Então só eu e o Renato conseguia chegar cedo. Então a gente começou a aplicar a pré, eu e o Renato com 2 atletas, e o Marco e a Ana aplicando a pós nessas 2 atletas pós-atendimento. Isso complicava muito no procedimento, porque ao final muitas delas queriam ir embora ou ir embora juntas e precisavam recuar, então complicava muito com a pressa, com o entusiasmo todo que elas sentiam. E a gente teve que se adaptar a isso, correr atrás, fazer um melhor atendimento e tentar abranger, fazer a logística de cada atleta para que não haja atendimento repetitivo, para que a gente consiga atender todas, porque era um grande número de atletas. Não sei se a gente conseguiu atender todas, né? Porque assim, a gente tinha 2 dias para atender elas, que era quinta e sábado. Só que no sábado não dava para a maioria, porque a maioria trabalha, acho que só a Ana, né, que não trabalha no sábado. E aí na quinta era o único dia que dava para todo mundo. Aí no princípio o grupo era eu, a Ana e o Renato, né? A gente fez alguns atendimentos só a gente e o Vini entrou depois. E aí a gente sempre, eu e a Ana, eu saía às 10, eu acho que ela saía mais ou menos no mesmo horário. E a gente tinha que estar lá 11 horas, né, para atender elas, assim, é meio distante. Então, assim, a gente saía corrido, com colchonete do trabalho, ia. E, era a maior correria para poder atender, fazer um trabalho decente e tal. E aí o Vini entrou depois, a gente começou a organizar assim, né? O Renato e o Vini, que o Renato tem a folga na quinta, e o Vini na quinta ele não trabalha, e aí também, os 2 foram atender na pré. E aí depois vinha eu e a Ana, na correria também, aí a gente atendia após, né? Então, a gente teve que se adaptar, né? A elas. Falar no atraso do grupo, né? Que se eles atrasassem o jogo, vocês podiam nem chegar em casa direito. Porque a gente saía de lá quase à meia-noite, então já era ruim para as meninas também, às vezes algumas não queriam esperar após por conta disso, por causa do horário, né? Só que era bom também que a gente tinha um lado positivo, que a gente ganhava carona, e elas já davam pra gente feedback na carona mesmo. Sim. Gente, tô me sentindo muito melhor, já tô muito mais leve, sabe? Apesar do treino ter sido puxado, tô super leve, enfim, não tô sentindo a dor que eu tava sentindo na semana passada. Então a gente já tinha um feedback ali também no retorno pra casa, né? Então esse lado foi positivo. E a gente teve um desafio também, porque assim, a gente aprendeu a desportiva aqui, umas macas maravilhosas, sabe? Aí chegou lá na quadra, chão, né? Então colchonete.
Então, o preparo físico da gente também, ficar agachado ali, ficar... A gente estava tendo aula de Zen Shiatsu também, então assim, ajudou, né, prof? Obrigada. Então, o Zen ajudou um pouquinho a gente fazia umas mobilizações, fazia uns alongamentos nas meninas também do Zen, para poder dar aquela relaxada final para elas irem embora. Então a gente foi agregando, cada técnica que a gente aprendia aqui, a gente foi agregando aí durante o processo que a gente atendeu, que não foi um processo muito longo, foi cerca de 3 meses, né? Mas que deu pra gente investir aquilo que a gente estava aprendendo aqui. Então isso foi muito interessante também. Aliás, o Marquinhos era o que tinha o melhor alongamento dos enxaços e tá bastante, né, Marquinhos? Então, como a própria técnica desportiva, ela não abrange só uma técnica, né? Alguns livros trazem que quanto mais técnicas você abranger na massagem desportiva, melhor atendimento você vai ter. Então a gente colocou ventosoterapia, os shiatsu, muita mobilização. Eu tenho curso de liberação, aplicava também, só que tudo no final a gente tinha que contar com a preparação da pré-desportiva, para não sedá-las no pré-jogo. Né? A gente tem aí um depoimento de uma das atletas, não sei se o Marco está mais pertinho, consegue ler alguma, pelo menos as queixas dela, Marco? Ela tem 25 anos, é professora, problema de saúde ela não tinha. Você pratica outra atividade física além do... Ela jogava handebol há 13 anos. Outra atividade física além do handebol, ela fazia funcionar uma vez por semana. Ela era meia esquerda. A gente perguntou se existia algum preparo antes dos treinos e dos jogos, aquecimento, elas fazem, né? E fratura ou lesão, rompimento do ligamento posterior do joelho direito. Essa é uma, assim, tem umas também piores, assim. Ele pegou a mais leve. Aí depois a gente tem o depoimento dela, pós-massagem, né? É isso, né? Isso. Pré e pós, né? A gente perguntava como ela se sentiu com a massagem antes do jogo, se sentiu alguma diferença no corpo. Ela disse, me senti bem, achei que ajudou a aquecer, senti menos dor nos ombros e no pé que tenho, e dor no pé que tenho no início. E a gente perguntou também sobre a massagem após o jogo, né? Ela falou que sentiu bastante diferença e a dor do dia seguinte ficou bem reduzida. E essa ficha também é bom de falar que as professoras, né, a Ana Paula, que não está mais aqui, e a Nath também ajudaram a gente a fazer essas fichas aí. A gente perguntava nessa primeira avaliação se elas achavam que era interessante receber a massagem, se elas achavam que ia mudar o desempenho delas, que melhora que elas acreditavam que traria para elas a massagem esportiva, né? E a maior parte delas não tinha ainda, enfim, recebido a massagem, a gente acha que vai ajudar, né? Então elas estavam abertas a receber. Eu vou colocar já como se fosse o final aqui, mas na verdade é só para revelar, porque eu preciso de algumas fotos que a gente tirou lá no... Porque a gente estava tão envolvido no processo que a gente ficou nessa parte de registrar os fatos, né? Então a gente tem algumas fotos, tá? Que eu vou tentar colocar aqui. Mas a gente se perdeu um pouquinho nesse sentido de ter mais registros, né? Porque era muito corrido. Então, tipo assim, a gente às vezes nem lembrava de tirar foto. O técnico que chegava assim, pode tirar foto de vocês? Por favor, né? Que a gente precisa, né? Aí já fazendo de câmera pra gente. Tivemos também algumas problemáticas em relação ao óleo essencial e ao creme também, porque como elas tinham o lance de pegar a bola, jogar, se tivesse algum contato com o óleo não era legal, até mesmo quando entrou a prática, né, do Tuiná, a gente conseguiu aplicar bastante coisa aí, que foi bem rico aí essa parte, sem precisar usar, porque a nossa base de massagem esportiva... É bem complicado usar o óleo, porque a gente não pode usar creme, senão nós íamos pegar fogo no meio do treino. E usar o óleo, que a gente não tem muita aplicação com óleo, e usar o óleo essencial foi bem complicado para não deixar elas escorregadias. Elas mesmas ficaram receosas no começo, achando que o óleo ia atrapalhar alguma coisa, então tipo, elas mesmas entraram na prática e viram que não era. A gente também, a gente participou, na verdade, de uma pré-desportiva não lembro agora o nome do estádio que a gente foi, né? Porque elas tiveram uma competição, iniciou a competição delas, né? Finalmente chegou lá a parte da competição. E aí a gente foi bem corridíssimo, assim, a gente só conseguiu fazer a pré, porque era onde a Marquinhos ia trabalhar, eu não, mas enfim, daí eu também não ia ficar lá sozinha, daí a gente meio que combinou, fez um combinado. E elas receberam a massagem, infelizmente elas não ganharam o jogo, não ganharam o campeonato,
né? Foi muito triste Não foi isso. culpa nossa. O que vocês fizeram? Colocaram os olhos aí, colocaram a banda. Não, pra canela, cravo, era só pra acordar, mas infelizmente era só mais ganhar. gol, né? Eu acredito que a gente não vai conseguir não mostrar as imagens, porque está gravada aqui a máquina, mas de modo geral a gente já vai colocando então as observações individuais que no nosso tempo acabou. Para mim foi super desafiador, também não tinha ainda trabalhado com massagem, vamos dizer assim, na real, né? A gente aplica aqui, um no outro e tal. Então, tá ali no campo com pessoas que também já têm uma noção do que é, sabe? Então é um desafio, você tem que estar preparado para isso. Então a gente foi meio que cada dia de aplicação de massagem era um desafio diferente, né? Você enfrentava um desafio diferente. Mas era muito interessante. Um dia a gente teve que pular o portão quase, né? Porque fechou lá o portão. Então assim, era muito louco. Assim, todo dia era um desafio diferente. Apesar do cansaço, foi muito... não sei, foi Rico, muito né? valioso. A Foi experiência rico. foi muito rica. Mas cada dia era um desafio. Todo o processo de construção até a finalização do projeto aí foi uma experiência muito grande, né? Muito rica, muito válida, do que fazer, do que não fazer, de como proceder, de controlar um pouco a ansiedade, os entusiasmos, né? Que é as frustrações e decepções. Acho que foi muito rico. Só tenho a agradecer todo o processo, tudo que aconteceu. Foi diferente porque eu já atuava com atletas, ainda atuo, só que nunca em pré-jogos nunca tive esse feeling dessa correria, sempre tive intimidade em tratamento, digamos assim, aos atletas, então nunca fui espontâneo, ter que chegar e tratar uma coisa, sendo que em 20 minutos você não vai ter a mesma resposta que você teria em um tratamento fora do jogo com o intuito de tratar as dores. Então, tipo, cessar, diminuir os sintomas em 20 minutos, melhorar o desempenho dela para o jogo é bem complicado. Então, essa experiência foi bem rica. Só que eu ainda prefiro trabalhar com atletas com hora marcada, sem ser um pré-jogo, para fazer um melhor tratamento, né? Porque deixa muito a desejar o que a gente quer fazer ali e não tem condições. Eu compartilho da mesma ideia aí, foi muito rico mesmo e foi bom pra gente poder aprender o que fazer e o que não fazer, né? Porque foi corrido, teve momentos que foi meio desorganizado, mas assim, a gente foi todo mundo no seu limite, todo mundo deu muito de si pra estar ali, né? E assim, você vê o resultado, vê que elas curtiram, vê que melhorava o desempenho, é muito massa mesmo, né? E é isso. E a gente pensa em continuar, talvez individualmente, eu não sei, a gente está pensando em seguir esse caminho de trabalho com atletas mesmo, né? Mas é algo a ser pensado direitinho, ser mais organizado, né? Um pouco mais de tempo aí, com mais calma. Mas é o caminho que, pelo menos a maioria de nós, acredito que queira seguir. Então, foi legal ter tido esse primeiro contato, mas a gente já sabe como iniciar. Esse contato de ter que falar com alguém, procurar um treinador, enfim, uma equipe, né? Então a gente pensa em continuar assim, não deixar parar. A gente tem contato de algumas das meninas ainda. Vamos ver se engrena e se dá certo. Eu agradeço também. Porque a ideia agora porque assim, a gente sempre foi atender a massagem pré e pós. A gente nunca conseguiu pegar alguém para tratar realmente o que elas tinham, né? A ideia agora, como vai terminar o curso, a gente vai ter mais tempo, é poder pegar cada uma individualmente, poder tratar e tal. Uma ideia própria, minha, sobre os esportes hoje em dia, que tem sido muito vendido uma técnica só como qualquer outro esporte, todos eles procuram mais a liberação miofascial. E eu, aprendendo a liberação miofascial, vi que a liberação miofascial tem, a face ela tem liberação em qualquer outra técnica. Então você pode fazer um curso, se graduar num curso livre disso, usar isso para vender e aí sim demonstrar que o mundo da massoterapia não é só essa técnica, entendeu? Porque isso empobrece muito, tipo, eu atendo atletas e hoje a maioria deles só procuram liberação miofascial e é isso, acho que é a solução de tudo. Quando eu tenho que... Eles acham que eu só faço liberação miofascial, só que eu uso diversas técnicas em cima disso e vou tratando eles de diversas formas enquanto eles só escolhem a liberação miofascial. Então, se apoderar das técnicas que você conhece, saber vender elas, entendeu? Porque se eles não têm o conhecimento e você tem que mostrar isso.
entendeu? Porque é o que me encaixou em estar atuando entre os esportes, com atletas de fisiculturismo. Isso está me ajudando muito, porque muitas vezes eu não vou lá para fazer a liberação facial, mas eu uso um treinar e eu tenho tantos resultados quanto maiores para isso. Usando as técnicas orientais ou não, você tem que saber o que você aprendeu e saber vender, entendeu? Porque o mundo ele não sabe o que a gente sabe, então a gente tem que saber demonstrar isso. É isso, gente. Acabou o nosso tempo.